Shalom, queridos, graça e paz do nosso Senhor. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, que eu tenho certeza que deve ser uma dúvida que você já deve ter tido, sobre como vai ser o corpo ressuscitado. Como isso vai acontecer? Qual é a essência dele? Você já deve ter imaginado mil coisas. Mas essa pergunta, ela não é uma pergunta que aconteceu somente agora. Não é somente na atualidade que isso acontece. No tempo de Paulo, em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, também naquela época de Paulo, teve essa pergunta. No arraial, no meio das pessoas cristãs, existia sim uma indagação de saber como vai ser isso. Como vai ser esse corpo glorificado? Quando vai acontecer? Eles queriam detalhes. E esse particular dessa dúvida que estava intrínseca ali provavelmente foi porque existiam cristãos que eram cristãos convertidos dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Então eles precisavam entender melhor o assunto. Eles precisavam entender melhor como isso poderia acontecer. E queridos, a nossa base bíblica se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, versos 35 até o 49. No entanto, não vou conseguir falar tudo, é um assunto muito extenso, mas acredito que é muito rico e proveitoso, no qual nós precisamos falar. E se você ama a palavra de Deus e com certeza gosta da obra do Senhor, queridos, esse é um canal cristocêntrico que precisa de você para poder engajar os vídeos. Então, dê o seu like, compartilha, se inscreva e vamos juntos evangelizar a todos aqueles que precisam. E venha comigo. Bom, queridos, eu gostaria de trazer aqui, não lendo, porque se eu fosse ler aqui do versículo 35 até o 49, mas eu vou tentar aqui passar para os amados os pontos focais que Paulo vai tratar aqui nesse assunto, do qual ele tenta explicar, já começando fazendo uma analogia sobre a semeadura. E ele se utiliza sobre o grão de trigo. E é importante dizer que ele, inclusive, ele vai falar, ele vai mencionar sobre a semente. Para que ela possa ter realmente a glória, ela tem que morrer. Essa semente tem que morrer. Então, queridos, é muito fácil nós entendermos que quando você planta qualquer tipo de semente, aquela forma que ela possui de semente, ela vai dar lugar a uma nova forma, que essa será que dará frutos, que terá vida. Mas antes, quando ela é colocada na terra, ela tem que morrer. Ela, como semente, ela tem que morrer. Então, Paulo ele vai trazer essa analogia para que a gente possa entender que nós, com o nosso corpo, que hoje vemos, que hoje tocamos, que hoje sentimos, esse corpo, quando ele descer até a sepultura, ele irá morrer. Mas é desse processo que ele ressuscitará em glória. Será desse momento em que seu corpo ele deixará aquela primeira forma, que é uma forma terrena, corruptível, com falhas, com muitas coisas, muitas mazelas, para que ele possa ressurgir numa nova forma, uma forma glorificada, uma forma preparada pelo Altíssimo. Um outro ponto que Paulo também vai ressaltar é de que cada corpo ele tem a forma que Deus determinou. Deus deu a forma para cada um de forma particular, seja para o homem, seja para as aves, seja para os répteis, seja para todos os tipos de animais. Para cada um há uma forma diferente. Então, nós temos que entender que o corpo ele é único, a sua vivência é única, a sua jornada é única. Ninguém pode chegar no lugar de outro e tentar ser. Você pode tentar chamado imitar, mas a forma de cada corpo é única. E Paulo deixa isso muito bem determinado, muito bem determinado. Passando sobre a forma particular de cada ser, no qual foi determinado pelo Altíssimo, ele também menciona sobre a glória de cada corpo. E é claro que ele vai falar primeiro do corpo celestial, dos seres celestiais. E ele não está falando já de um corpo glorificado, ele está falando sim de seres celestiais, de anjos. A glória dos seres celestiais é um e a glória do corpo terrestre é outro. Não tem como comparar, e tudo isso Paulo está explicando para que todas as dúvidas que tinham sido levantadas dentro do arraial pudessem ser respondidas. Por quê? Como ressuscitam os mortos? Como é que será esse corpo? Essa era a pergunta. E ele não teve somente essa pergunta difícil, ele teve várias outras perguntas difíceis. Então, queridos, até para Paulo poder explicar
sobre a glória dos celestiais? Não é fácil, mas ele quis fazer a distinção que existe sim corpos celestiais e corpos terrestres. Existe, cada qual em um plano, cada qual numa dimensão diferenciada. Mas uma é a glória dos celestiais e a outra é a glória dos terrestres. Paulo ainda vai pegar essa analogia sobre a glória, falando sobre a glória do sol, falando a glória da lua, das estrelas, e que uma estrela se difere de outra estrela. Ainda que sejam da mesma categoria, elas não brilham de forma igual. Queridos, Paulo está fazendo uma distinção muito importante aqui. A glória de cada um será particular e totalmente diferenciada. Veja que ele começa falando do sol, da lua e das estrelas. Tudo bem, realmente são diferentes em tamanho, em brilho, em toda a sua estrutura e a sua essência. Então, naturalmente, a glória de cada um é diferente. Só que ele fala o seguinte: a glória das estrelas, ainda entre elas, há uma diferença. Cada um tem uma glória diferente, ainda que estejam próximas e ainda que sejam da mesma categoria. Então, queridos, eu sei que pode parecer uma analogia um tanto quanto assim muito vaga ou muito difícil de enxergar. Mas veja, como que ele vai explicar, por exemplo, a ressurreição dos mortos? O que ele vai falar sobre esse assunto, já que era uma dúvida? A ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscita em incorrupção. Ou seja, aquele que vai cheio de pecados, aquele que morre no pecado, morre com a sua velhice, que morre com suas feridas, que morre com as suas mazelas, que morre com as suas tristezas, tudo isso ali vai ser sepultado. Ali não existirá mais. Mas quando ele for ressuscitar, já vai ser totalmente despido de tudo isso, dos pecados, das tristezas, das mazelas, de todo o DNA que foi trazido do pecado original. Tudo isso vai embora. Você vai ressuscitar incorruptível. Então, Paulo começa agora a construir a resposta para que eles possam entender. Olha, a realidade que vocês hoje estão vendo, ela vai te acompanhar. Mas quando você for sepultado, quando for semeado ali o seu corpo, você corruptível, você for embora, você ressuscitará, ressurgirá incorruptível. E ele vai continuar falando sobre a natureza do corpo. Aqui ele fala sobre a essência corruptível e a incorruptível. Ele vai falar agora sobre a natureza. Ele vai falar: semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há o corpo natural, há o corpo espiritual. A distinção dos dois. Ou seja, se há um começo, há também uma sequência depois do que aparenta ser o fim. O final do corpo natural é o início do corpo espiritual. Vou falar novamente. O final do corpo natural é o início do corpo espiritual. Então, queridos, isso precisava ficar muito em forma. Tanto que, quando Paulo ele vai falar sobre o grão, preste muita atenção na analogia que Paulo traz, para que a gente possa entender de forma muito única o que Paulo está tratando aqui. Se recorda que Paulo fez aqui uma analogia sobre o grão de trigo? E a gente poderia falar sobre qualquer outro grão, mas ele usou a do trigo. Queridos, quando você coloca o grão na terra, naturalmente aquele grão ele tem que morrer. Porque até mesmo a sua forma, tudo que nele existia vai mudar totalmente. Ele tinha uma camada totalmente única, que o envolvia, ele tinha uma forma, seja ele oval, seja ele vai ter aquela forma totalmente modificada para uma vida. E dali sairá o quê? Frutos. Queridos, o corpo natural que nós conhecemos hoje, que nós vemos, que nós sentimos, e que é dado como semelhança do Altíssimo, ele é apenas uma semelhança, mas com certeza o que há de nos ser revelados como o corpo espiritual, o corpo ressuscitado, o corpo incorruptível, é muito melhor e muito maior do que imaginamos. Muito melhor e muito maior
do que imaginamos. Muitas pessoas imaginam, porque nós seremos somente um ser que não terá a carne e que imagina que terá ali uma veste branca reluzente, que terá um cabelo que não será mais esse e que não terá mais o corpo marcado pela idade, não terá mais as cicatrizes que permeou a sua vida, que você acabou adquirindo na caminhada da sua vida, e que será tudo assim, um corpo praticamente muito parecido com todos os demais. E Paulo aqui está trazendo uma realidade totalmente diferente. Tanto cada corpo terreno é diferente um do outro, como o corpo espiritual também o será. Agora, ele não traz um spoiler aqui para que a gente possa falar sobre esse assunto de forma totalmente aberta. Mas ele traz os indícios de que há uma diferença e como isso vai acontecer. Primeiro, o seu corpo terreno ele tem que padecer, ele tem que descer e morrer, para que o seu corpo espiritual ressurja e ele tenha o direito de ressuscitar. Bom, queridos, Paulo também ele vai falar sobre o primeiro Adão, que foi alma vivente, e o último Adão, o espírito vivificante. Ou seja, a natureza do primeiro homem é totalmente diferente da do segundo. Imaginando que, pensem comigo agora, olha que revelação rica de Paulo. O primeiro Adão foi ali trazido do pó da terra. Ele foi trazido à vida do pó da terra, Deus o fez. Só que ele retornou para o pó da terra. Ou seja, ele é alma vivente. Ele é terrestre. Mas o último Adão, o primeiro e o último Adão, que é o Senhor Jesus, espírito vivificante. Ele veio a esse mundo. Ele até foi para a sepultura, mas ele não permaneceu lá. E mais, ele voltou para o Pai, com a semelhança do corpo que ele tinha. No entanto, um corpo totalmente diferenciado, um corpo glorificado. Então, queridos, nós temos que entender que o primeiro é natural. Sempre a ordem é essa. O que Paulo está revelando a ordem é, o primeiro é o natural, para depois vir o espiritual. É o que eu estou sempre falando aqui e é o que Paulo está sempre enfatizando. A glória do corpo terreno, ele vai acabar, juntamente com toda a sua corrupção, mas ressuscitará a glória do corpo glorificado, que terá sua glória. Bom, queridos, eu gostaria de trazer muito mais aplicações aqui sobre esse assunto, que com certeza é muito rico, mas se vocês quiserem eu posso fazer um outro estudo, dando uma outra ótica sobre exatamente esse versículo, porque Paulo também ele fala sobre semear na fraqueza, ressuscitar no vigor. Queridos, entendam uma coisa, antes que a gente possa dar as considerações finais. A sua jornada, a sua caminhada, ela é única. E entenda que tudo que você semear neste corpo vai morrer, ele vai perecer. E aí você pode imaginar assim, mas eu posso semear no meu corpo corruptível algo que possa transcender, possa ultrapassar para a glória? Uma coisa é, o que você semear, que é o que Paulo fala, é o seguinte, que a sua vida, a sua essência, a sua natureza, como determinado pelo próprio Deus, ele vai acabar no dia que você der o seu último suspiro. Mas isso não quer dizer que a sua caminhada, que a sua vivência, que a sua jornada termina ali. Porque ele tem um plano para depois desse momento que o seu corpo terreno se for, ele tem o corpo incorruptível, sem a marca do pecado, sem a tristeza, sem a amargura, sem, de repente, a depressão, sem os tipos de limitações que a sua mente às vezes fica ali, nada disso vai lhe acompanhar. Agora é evidente que tudo que você faz, ainda que seja no seu corpo terreno, na obra do Senhor, quando você tiver sido ressuscitado, você vai dar conta do que você fez neste corpo terrestre. O que já é um outro assunto, mas eu precisava falar isso porque podem surgir as dúvidas sobre esse assunto. Que falar sobre o que semeia na carne é ali até a morte, mas tudo que você fez em sua jornada, fez em sua caminhada, bom ou ruim, quando você tiver o corpo ressuscitado, ali você terá também
o momento do julgamento das obras, o que é diferente em relação à natureza do corpo, a essência do corpo, em tudo aquilo que Deus envolve no momento em que Ele o trouxer novamente para uma vida abundante. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua trajetória e Deus abençoe.